Oi pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou autora do blog Abrindo Parênteses, onde eu falo sobre comportamento, viagens e sobre a vida aqui na Alemanha. Eu me mudei para a Colônia em 2018 com o meu marido e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre aluguel de imóveis aqui na Alemanha. Bom, alugar um apartamento aqui em Colônia foi de longe a coisa mais estressante dessa mudança, porque o mercado imobiliário, não só aqui na Alemanha, na verdade, mas na Europa de forma geral, tá super complicado. Tem muita gente procurando por apartamento e casa, e isso faz com que os preços aumentem, tem muita concorrência, enfim. Além disso, a Alemanha ainda por cima é um país super burocrático, no sentido de que tudo tem o seu processo específico, tudo tem os documentos ali que você precisa para aquele processo específico, e as pessoas de maneira geral apreciam muito essa burocracia alemã. Então não faz parte da cultura daqui você flexibilizar muito essas coisas. E isso coloca os imigrantes numa posição um pouco complicada, porque existem papéis que, quando você recém chegou no país, você simplesmente não tem. Hoje eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito da lista de documentos e das etapas e da onde você pode procurar apartamento aqui na Alemanha, porque eu já tenho um post super detalhado lá no meu blog que vai estar linkado aqui na descrição. Você pode ir lá e ler tudo com calma, tem todos os links, todos os sites de busca, tudo bem certinho. O vídeo de hoje vai ser mais focado em dicas para fazer com que você consiga o seu apartamento dos sonhos. Falando especificamente desse processo de aluguel de apartamento, existem dois documentos, por exemplo, que complicaram a nossa vida. O primeiro deles é um atestado de crédito, que aqui o pessoal chama de Schufa. É mais ou menos como se fosse um Serasa, né, que a gente tem aí no Brasil, então é um documento que demonstra que você é um bom pagador, que você não tem dívidas, esse tipo de coisa. A questão é que se você acabou de se mudar para um país, tudo bem, você não tem dívidas, mas você também não tem nenhum pagamento que foi concluído com sucesso. Então você não tem como provar para os donos de imóveis que você é um bom pagador, porque não tem nada que diz que você é e também não tem nada que diz que você não é. Outra coisa que você precisa para alugar um apartamento é contra-cheques do seu emprego, né? Então, um comprovante de que você recebeu salário e de quanto que foi o seu salário nos últimos 3 meses. De novo, se você acabou de mudar de país, provavelmente você está começando um emprego novo, algumas pessoas nem têm emprego ainda, e tudo isso te coloca numa desvantagem, porque qualquer pessoa que tenha esses papéis ou que tenha como comprovar esse tipo de coisa, já passa a ter uma prioridade maior ali na fila de locação de um imóvel, certo? Então, esses foram dois documentos que, por exemplo, complicaram a nossa vida. E aí eu vou contar aqui pra vocês hoje algumas coisas que nós fizemos para tentar contornar isso e para aumentar as nossas chances de conseguir um imóvel que por acaso deu certo, né? Por isso que estamos aqui neste apartamento muito incrível que temos hoje. Bom, a primeira coisa que vai ajudar aí nessa jornada é um bom pé de meia. Eu sei que isso é muito complicado, principalmente considerando a cotação do euro, que está cada vez mais desafiadora, mas foi uma escolha que nós fizemos com base na realidade que tínhamos na época. Por quê? Quando viemos morar na Alemanha, meu marido estava vindo já com um contrato de trabalho definido, ele chegou aqui e já começou a trabalhar imediatamente, mas eu ainda não tinha emprego. Ou seja, a gente ia ter que sustentar aí o nosso estilo de vida com o salário de uma pessoa só. Isso já não é uma condição super favorável, e ainda mais em Colônia, que é uma cidade que tem aluguéis aí não muito baratos. Então, facilmente, o valor de um imóvel, né, não só do imóvel, mas da locação e condomínio e as despesas que estão atreladas a um imóvel, facilmente comprometem 30% a 40% da renda familiar no nosso caso. Então, o que nós tínhamos para trazer uma segurança maior para a pessoa que ia alugar o apartamento para a gente, até porque, como meu marido recém tinha começado a trabalhar, nós não tínhamos os 3 contra-cheques para apresentar, tínhamos ali um e um pouco mais para frente 2, mas no início ficou um pouco mais complicado de apresentar os 3 contra-cheques. E aí o que a gente tinha era dinheiro guardado.
sabe? Porque se você consegue comprovar ali que vai ter um fôlego para conseguir pagar o aluguel, isso vai trazer uma segurança maior para a pessoa que vai alugar o imóvel para você. Então, a minha primeira recomendação é que você tenha dinheiro guardado, quanto mais melhor. A minha segunda recomendação é que você escreva uma carta de apresentação. Quando você está procurando um imóvel, geralmente você vai procurar na internet, vai ver um anúncio no jornal, e aí você precisa entrar em contato com a pessoa responsável por aquele imóvel para dizer que você tem interesse e que você gostaria de agendar uma visita e discutir os próximos passos para potencialmente alugar aquele imóvel. Nessa etapa de entrar em contato com a pessoa, ou você vai telefonar, ou você vai mandar um e-mail, ou você vai preencher um formulário no site ali onde você viu o anúncio do apartamento. E aí, o que eu recomendo que você faça quando vai mandar esse e-mail ou vai preencher o formulário? Faça uma apresentação. Escreva um texto de uma página no formato de carta, com um cabeçalho, prezado fulano. No primeiro parágrafo, diga que seu nome é tal e que você está escrevendo em relação ao apartamento X, que você viu no anúncio e que você está interessado. Fale da onde você é, o que você está vindo fazer aqui, por que você tem interesse naquele imóvel, por que você veio para a Alemanha. Conte ali um pouco da sua história de maneira resumida. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais próxima de você e crie uma certa empatia. E aí, você vai ter que ser esperto, entendeu? Não é pra inventar história e não é pra mentir, nada disso. Mas você precisa juntar um máximo de qualidades possíveis ou de coisas possíveis que façam com que você se destaque em relação às outras pessoas. Então, coisas que a gente escreveu nessa carta, por exemplo, que nós dois somos engenheiros e que o meu marido estava vindo trabalhar na Alemanha como engenheiro, porque engenharia é uma profissão historicamente paga bem na Alemanha, então, querendo ou não, é um diferencial legal. Nós escrevemos que estávamos voltando para a Alemanha e não que estávamos vindo para a Alemanha, porque o meu marido já tinha morado aqui há uns anos atrás, então nós escrevemos que éramos do Brasil, que já tínhamos morado na Inglaterra, que já tínhamos morado na Alemanha, e que como nos identificávamos com os valores e com a cultura alemã, estávamos voltando para cá para construir a nossa vida aqui. Tudo isso faz com que você sim seja um candidato mais seguro, entende? Porque isso mostra que você pretende construir uma vida aqui, que você tem um interesse a longo prazo, que você não necessariamente vai querer voltar para o seu país de origem logo de cara. Então, o que você pode fazer é pega uma folha de papel e faz aí um brainstorming de todas as coisas que você acredita que são diferenciais, que podem te ajudar aí nessa empreitada, sabe? Como esses exemplos que eu acabei de dar. Então escreva, sei lá, se você fala alemão, se você tá vindo aqui para trabalhar, qual que é a sua área, qual que é o seu tempo de experiência, não sei, tipo, coloque aí no papel várias coisas que você acha que vão te ajudar nesse processo e escreva nessa carta. E aí, como eu falei, uma página, não invente muita coisa, porque a pessoa não vai ter tempo de ficar lendo muita coisa. Procure destacar algumas palavras-chave também, para que quando a pessoa veja aquele documento pela primeira vez, algumas palavras importantes já chamem a atenção e façam com que ela tenha interesse de ler a sua carta do início até o final. Se você tiver que entrar em contato com a pessoa pelo telefone, você não vai precisar da carta neste momento, mas vai precisar um pouco mais pra frente. Aí também tem a questão do idioma, né? Porque nem sempre você vai conseguir escrever essa carta em alemão. Se você puder escrever em alemão, é melhor, porque a pessoa que vai ler já vai, mesmo que você não fale alemão, escreva em português, escreva em inglês, coloque num tradutor e peça para uma pessoa que fala alemão. Se você tiver condições, pague um professor de alemão para corrigir a carta depois, porque isso vai te colocar muito na frente. As pessoas, elas apreciam muito quando gente de fora se esforça para falar o idioma local deles, sabe? E aí, mesmo que você não tenha um domínio do idioma, isso vai mostrar que você é uma pessoa esforçada. Depois, durante a visita, claro, você vai, em algum momento da carta também é legal você explicar que você, apesar de estar escrevendo em alemão, você não fala o idioma fluentemente, porque em algum momento a gente espera que conseguir fazer a visita, e aí você vai ter que conversar com a pessoa ali ou em inglês ou
em alemão e tentar contornar essa situação. Mas se você puder escrever a carta em alemão, isso vai te dar assim, ó, vários pontos. Então vamos supor que você achou um apartamento legal, mandou a sua apresentação por e-mail dizendo que estava interessado no apartamento, a pessoa respondeu e marcou uma visita ou quer marcar uma visita com você, para que você vá ver o apartamento e conhecer a região onde ele está localizado. Primeira coisa, seja flexível, porque como eu disse, a concorrência por apartamento é muito grande. Então, se a pessoa tem disponibilidade para te receber no apartamento hoje, faça o máximo possível para ir no apartamento hoje. Eu sei que é complicado, principalmente quando você aí de repente começou um emprego novo, não quer ter que pedir para o chefe para sair mais cedo para poder ir no apartamento no dia e no horário que a pessoa está te oferecendo, mas procure ser o mais flexível possível, porque existem muitas pessoas interessadas. Então, se você não puder comparecer àquele compromisso, certamente o dono do imóvel vai oferecer aquele horário para outra pessoa, e se a outra pessoa for visitar o apartamento, pode já fechar, e aí você vai perder a sua chance. Então, esse é o primeiro ponto, seja flexível na questão da visitação. O segundo ponto é: encare uma visita a um apartamento como se fosse uma entrevista de emprego. Querendo ou não, você precisa convencer uma pessoa de que você é o candidato ideal para aquele imóvel, assim como numa entrevista de emprego você quer convencer o contratante de que você é a pessoa ideal para aquele cargo. Então, seja pontual, procure ir bem vestido, cumprimente a pessoa que vai te receber de maneira cordial, com aperto de mão, olhando nos olhos. Aqui não é comum as pessoas se cumprimentarem com um abraço, com um beijinho no rosto, então um bom aperto de mão já é o suficiente. Se você não tem o domínio do alemão e você não tem ninguém para te acompanhar na visita que fale o idioma alemão, decore algumas frases. Então, pelo menos o suficiente para você cumprimentar a pessoa. Então, um hello já é o suficiente para que você consiga dizer o seu nome e que você consiga pedir desculpa e dizer, infelizmente, não falo alemão. Decore essas 3 frases para que, como eu falei, a pessoa já sinta ali que você está se esforçando e já cria uma empatia um pouco maior por você. Então, isso vai ajudar bastante. Fale tudo o que você gostou do apartamento, faça perguntas sobre aquela região, mostre o máximo de interesse possível, porque, como eu disse, é como se fosse uma entrevista de emprego. Então, você também precisa que a pessoa que está te mostrando o imóvel lembre que você esteve lá, lembre de você, goste de você e tenha a vontade de te alugar aquele imóvel, certo? Bom, e já que eu falei que procurar apartamento é muito parecido com procurar emprego, tenha em mente que é um jogo de números. Quanto mais vezes você tentar, maiores são as suas chances de conseguir. Bom, então é isso. Essas foram as minhas dicas para que você consiga alugar o seu imóvel dos sonhos aqui na Alemanha. Como você pode perceber, não é nada muito mirabolante e nem complicado, mas eu garanto que faz toda a diferença. Foram esses pequenos detalhes que nos colocaram à frente da concorrência e fizeram com que a gente conseguisse esse apartamento onde nós moramos hoje. Então, confia que vai dar certo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.